Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente vamos falar sobre o seminário que foi proposto para as últimas duas aulas. Esse seminário já estava previsto na disciplina, porém foi adiantado devido à paralisação das aulas. Ficou ali as aulas do dia 18 e 20 do 3 para vocês fazerem o trabalho de pesquisa e posteriormente a gente vai ter o dia de apresentação oral. Porém, nem todos precisarão apresentar, vai ser feito um sorteio. Portanto, dimensione as apresentações para no máximo 20 minutos. Também não pode ser um tempo muito menor do que 20 minutos, então o ideal é que seja de aproximadamente 20 minutos, ali entre 19, 21, 22, esse seria o tempo ideal. Não esqueçam que a entrega da apresentação arquivo PDF deve ser feita no SIGA até o dia 1 do 4, ok? E eu fico à disposição para auxiliá-los lá no grupo do WhatsApp. Acho que todos já devem ter entrado, tem um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas sobre mecanismos. Certo? Para a aula de hoje, a gente tem o tópico de síntese dos mecanismos. A gente vai falar ali sobre ângulo de transmissão do mecanismo de 4 barras, sobre síntese de 2 posições com retorno rápido, síntese de 3 posições e sobre mecanismos com retorno rápido. Desculpa, ó, aqui tá diferente. Aqui na verdade é sem retorno rápido. Depois eu vou editar ali. E aqui seria com retorno rápido. São dois tipos diferentes de mecanismos. Depois a gente vai ter a avaliação prática P1B, que seria o restante da prova P1. A prova P1 foi teórica. Essa parte P1B seria uma parte prática de síntese dos mecanismos. Depois, no final da apresentação, eu falo mais um pouco sobre as dicas, sobre como deve ser feita essa avaliação. Então, vamos para a apresentação da aula de hoje. Então, o tópico é síntese gráfica dos mecanismos. Lembrando, o que é síntese? Síntese seria o projeto do mecanismo, unindo ali todos os componentes para realizar uma determinada tarefa, para realizar determinados movimentos. Essa seria a síntese. Seria anterior ao processo de análise. A análise é feita para determinar as posições, acelerações e velocidades. Resumindo, a análise é para determinar o comportamento dinâmico do mecanismo posterior à síntese. Para realizar a análise, a gente já precisa do mecanismo sintetizado, ok? Seguindo. Antes de começar ali a realizar o procedimento de síntese gráfica, é importante a gente falar sobre o ângulo de transmissão do mecanismo de 4 barras. O mecanismo de 4 barras é amplamente utilizado na área de engenharia mecânica e é ele que fundamenta ali diversas máquinas de engenharia. Tanto ele na sua forma simples, quanto ele na sua forma composta. Vejam esse exemplo aqui. Aqui a gente tem o elo motor, o elo acoplador e o elo de saída. Esse mecanismo aqui, se atender à condição de Grashof, vai ser um mecanismo manivela-seguidor. A manivela seria o eixo, seria o elo motor. Ok? Esse ângulo de transmissão vai ser este ângulo agudo aqui, entre o elo acoplador e o elo seguidor de saída. Esse ângulo não é fixo, né? Como nós temos ali o movimento da manivela, ele vai ter uma faixa de variação. Os projetistas, segundo o Norton, aqui no seu livro, eles procuram projetar mecanismos com ângulo de transmissão, mecanismos com que esse ângulo de transmissão não seja menor do que 90. Desculpa, não seja menor do que 40 graus. Por quê? Porque conforme ele ficar menor do que 40 graus, o torque de saída, esse T4, vai ser muito pequeno com relação ao T2. Quanto menor o ângulo de transmissão,
menor a eficiência do mecanismo. Portanto, o ideal é a gente sempre tentar projetar o ângulo de transmissão mais próximo de 90 possível, o ângulo mínimo de transmissão sempre próximo a 90. Dessa forma, a gente vai conseguir o mecanismo mais eficiente possível. Na área de engenharia, a gente sempre tenta projetar as máquinas, os mecanismos, da forma mais eficiente possível, para que eles utilizem a energia em uma quantidade máxima possível, tendo a menor perda possível. Okay? Vamos ver esse exemplo aqui. A gente tem aqui um torque T2, que é gerado por um atuador que está aqui na manivela. Essa manivela gira e toca aqui o seguidor. Okay? Quando que a gente vai ter esse T4 máximo, torque T4 máximo, a partir de T2? Quando a gente tiver o maior componente dessa F34. Quando que a gente vai ter o menor componente dessa F34? Quando ela for tangencial à circunferência em que o elo seguidor gira. Neste caso aqui, a F34 não está tangencial. Então, o componente dela que está gerando torque seria essa força tangencial, seria a F34 decomposta na tangente do elo 4. Já essa força radial, nós precisamos minimizar, porque quanto maior a força radial, maior o atrito gerado para o movimento do seguidor. Ó, vejam que ela é uma força contrária, ela diminui a eficiência do mecanismo. Certo? Portanto, a gente sempre deve tentar projetar o mecanismo com o maior ângulo de transmissão possível. Ok? Agora, vamos dar uma olhada aqui na síntese de duas posições sem retorno rápido. O que significa sem retorno rápido? É quando o tempo de avanço e retorno do seguidor é igual. Ok? Esse exemplo aqui vem lá do livro do Norton, página 119, que é um problema onde se pede ali para projetar o mecanismo Grashof manivela seguidor de 4 barras, certo? Para a gente ter uma manivela seguidor, o mecanismo precisa ser Grashof. Que condição ele precisa atender para ele ser uma manivela seguidor da classe 1? O elo menor mais o elo maior tem que ser menor do que os elos remanescentes. Assim a gente atende a condição de Grashof e tem o mecanismo manivela seguidor. Aqui a gente tem uma entrada na manivela e uma saída no seguidor. Ok? No livro do Norton, vocês vão verificar lá, tem toda a solução passo a passo de como construir esse mecanismo. Esse mecanismo seria um mecanismo mais simples possível de 4 barras. Por quê? Porque ele tem avanço e retorno no mesmo tempo. Nós não precisamos calcular ali uma relação de transmissão, como a gente vai ver nos exemplos posteriores. Então ele é muito simples. Vejam aqui o que foi feito. Para sintetizar o mecanismo, a primeira coisa é sempre desenhar o elo de saída nas duas posições desejadas. Nesse caso aqui, o exemplo pede que a gente desloque o seguidor de B1 para B2. Então esse é o primeiro passo, desenhar o seguidor nessas duas posições. Depois o que foi feito? Foi feita uma reta de B1 que passa em B2 e essa reta foi estendida. Esse ponto O2 foi arbitrado. Em um projeto de mecanismo, a gente tem algumas variáveis de entrada, porém, na maioria das vezes, a gente precisa arbitrar algumas condições, como, por exemplo, aqui, essa distância até o O2. Então, isso é uma escolha do projetista do mecanismo. Escolhendo esse ponto O2, o que foi feito foi traçada essa circunferência aqui que representa a manivela. Aqui, posição extrema da manivela, que vai levar o seguidor lá para B1.
posição A2 seria a outra extremidade da manivela, que leva o acoplador ali para B2, o acoplador e, em consequência, o seguidor. Qual vai ser o raio dessa manivela? O tamanho dessa manivela vai ser igual a essa distância aqui, entre B1 e a metade dessa linha ali que liga B1 até B2. Essa seria a manivela, que é igual ao raio dessa circunferência. Certo? Feito isso, nós temos todos os elos definidos. Olha só aqui o elo 3, que é o acoplador. Aqui a gente tem o seguidor. E aqui a manivela. Esse quarto ali para fechar o mecanismo de 4 barras é o elo terra. Certo? Então essa aí é uma síntese de função para duas posições. Vocês fizeram esse exemplo lá na aula prática. E esse exemplo também vai fazer parte da avaliação P1A. Depois, no final da aula, eu explico melhor como que vai ser essa avaliação. Agora, mais uma vez, síntese de posição com retorno rápido. Porém, o que está pedindo esse segundo exemplo? Ele está pedindo para projetar um mecanismo de 4 barras para mover o elo CD da posição C1D1 para a posição C2D2. Vejo que neste aqui a gente precisava mover o seguidor de B1 para B2, 45 graus, mesmo tempo de avanço e de retorno. Aqui também a gente tem mesmo tempo de avanço e de retorno, a gente precisa mover o C1D1 para o C2D2. Aqui também tem o método de construção, é um pouquinho mais complexo do que o anterior, mas também passo a passo da solução vocês podem verificar lá no exemplo 3.2, página 121 do livro do Norton.